Bom dia, meninos! Nossa aula de hoje, espelhos esféricos. Então, a gente viu na aula passada o conteúdo de espelhos planos. E agora, os espelhos esféricos são os mais importantes aqui. Por quê? Porque a gente vai ver que são os que mais caem em prova e nas avaliações de Enem, e eles estão muito presentes na nossa vida. Então, um exemplo dos espelhos esféricos, eu tenho aqui dois. Os espelhos esféricos são calotas esféricas e polidas. O que é uma calota? Uma calota é como se fosse aquela proteção do parafuso do pneu do carro. É uma calota, né? Tem aquele formato ali, que é o corte de uma esfera. Então, se eu corto uma esfera e não corto ela bem no centro, ou no centro, próximo ao centro, eu tenho uma calota. Existem dois tipos de espelhos. O espelho côncavo, que ele é polido por dentro, tá vendo? Lembre-se aqui no caso do espelho côncavo, é a parte que a gente come na colher. Então aquela parte ali é a parte côncava. E o espelho convexo, que ele é polido por fora. Então é a parte que a gente não come na colher, ou então pelo menos aquela parte que a gente amassa a banana na colher. Então, mais uma vez, o espelho côncavo é esse aqui e o espelho convexo é esse. Na figura aqui, eu tenho a demonstração desse espelho, tá vendo? Ó? Eu tenho um anteparo aqui, ele está segurando. Ó. Ele parece uma antena parabólica que fica em cima da casa da gente. Por sinal, aquela antena parabólica, ela serve para refletir as ondas eletromagnéticas que vêm lá do satélite exatamente num ponto chamado LNB, que desce para a nossa TV através do cabo e a gente consegue assistir a TV por assinatura. E o espelho convexo, ele é assim. Um exemplo de espelho côncavo, a gente vai na frente, e tem os exemplos de espelho convexo. Esses exemplos de espelho convexo aqui, por exemplo, a gente vê muito no supermercado, quando eles distribuem aqueles espelhos nos supermercados, que é exatamente para que o caixa observe os corredores onde tem os produtos para evitar roubo, né? Aquilo ali é um espelho convexo. Bem como o retrovisor de um carro, aquele retrovisor externo, que fica do lado de fora, ele também é um espelho convexo. Os espelhos esféricos, eles são formados exatamente como eu falei, ele é o corte de uma esfera que foi cortada ali, e ele é formado por vários pontos, e esses pontos aqui são importantes, porque depois, quando a gente for ver formação de imagem nos espelhos, daqui a pouco, a gente tem que saber cada ponto desse espelho. Então, o primeiro ponto desse espelho aí que a gente tem que saber é um negócio chamado centro de curvatura. Então, o centro de curvatura é o centro da superfície esférica. Então, eu tenho aqui um pedaço da calota, pedaço da esfera, e o do centro até o ponto V, que a gente vai chamar de vértice, ele é o ponto chamado centro de curvatura. Eu tenho também um negócio chamado raio de curvatura. Está aqui o raio de curvatura. É o raio da superfície esférica. Tenho também outro ponto chamado vértice. É o polo da calota esférica. É esse ponto aqui que vai do centro e até o ponto limite onde existe ainda a calota. Eu tenho o eixo principal, é a reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice. E o eixo secundário é qualquer reta que passa pelo centro de curvatura, mas não passa pelo vértice. E esse ângulo de abertura é esse ângulo aqui que vai determinar o tamanho da calota. Todos esses conceitos aqui estão no livro. A gente vai ver que eles são importantes na aplicação da formação das imagens que a gente vai ver daqui a pouco. Então, na formação das imagens dos espelhos esféricos, aparece um ponto também chamado foco. E o foco a gente vai ver que ele
é o ponto onde os raios se cruzam ou os prolongamentos dos raios se cruzam. A gente vai ver já já o que é o cruzamento de raio e o que é o cruzamento de prolongamento. Eu tenho aqui na figura dois espelhos, um espelho côncavo e um espelho convexo. Perceba que o raio de luz está vindo, ó, ele incide sobre o espelho e todos os raios dele se encontram ou convergem, porque a gente já viu, num ponto. Está aqui esse ponto aqui, ó. É exatamente esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui é o que a gente chama de foco. E ele é representado pela letra F. Isso no espelho côncavo. No espelho convexo, esses raios incidem sobre o espelho convexo e eles refletem desse jeito, onde todos eles vão se cruzar através de um negócio chamado prolongamento num lugar chamado foco. Olhem aqui, né? Esse foco aqui é exatamente nesse ponto aqui, que eu vou escrever de azul, maior um pouquinho. Esse ponto aqui é outro foco também. A gente chama ele de foco. Onde esse foco aqui a gente diz que é o foco real, porque ele se forma na frente do espelho. E esse foco aqui é o foco virtual, porque ele se forma por trás do espelho, que também é foco. Tá? Com letra minúscula aqui. O nome desse aqui também é foco. Então, a primeira configuração que a gente vai estudar é o espelho côncavo. Aqui ele, espelho côncavo. Então, estudando a configuração do espelho côncavo, o que é que acontece? A gente vai estudar os chamados raios notáveis, né? Então, o primeiro raio notável que a gente vai estudar é esse aqui. Ele diz o seguinte: todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. Então, o que é que isso quer dizer? A gente vai ver pela figura. Eu tenho aqui a figura de um espelho. Aqui ele, o espelho côncavo. Opa, vou voltar aqui. Tentar voltar. Ver se aparece aqui. Pronto. Eu tenho aqui pontinho que é o centro de curvatura. Apareceu outro pontinho que é o foco. E o terceiro pontinho que é o vértice. Centro de curvatura, foco, vértice. E aqui é o meu espelho. Eu tenho aqui um raio, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal. Então, o eixo principal é esse aqui, onde tem o centro de curvatura, o foco e o vértice. E se eu tenho incidindo sobre esse espelho, aqui, um raio paralelo, ele vai passar, depois que refletir, por esse ponto chamado foco. Então, por exemplo, se eu tivesse outro raio aqui, eu vou pintar de vermelho aqui agora, e esse raio viesse aqui, ó, vou colocar aqui, né? Se esse raio viesse assim, obrigatoriamente ele passava pelo foco. Se eu tivesse outro raio, eu vou pintar de verde, ele vai ser aqui. Né? Era para ter uma parte do espelho aqui embaixo, vou tentar desenhar aqui. Para ter uma parte do espelho aqui embaixo, desenhar de azul. Né? Parte do espelho aqui, espelho côncavo. Então, se eu tivesse, por exemplo, um raio que viesse paralelamente aqui a ele, a esse eixo, ele tem que passar obrigatoriamente pelo foco. Então, esse é o primeiro raio notável, que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete numa direção que passa por um ponto chamado foco. Então, eu tenho uma figura melhor aqui, que fala daquela propriedade que eu falei anteriormente.
A propriedade é o seguinte: se eu tenho um espelho esférico, esse espelho esférico aqui vocês estão vendo, que ele é a representação do espelho côncavo, e a representação do espelho côncavo é quando esses tracinhos eles estão do lado de fora e a luz vem por aqui. Então eu tenho a seguinte situação, que todo raio que vier na direção paralela ao eixo óptico, qual é o eixo óptico? É esse eixo aqui rosinha. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai refletir, ele vai ser refletido e ele necessariamente, obrigatoriamente vai passar por um ponto chamado foco. Então ele vai passar por um ponto chamado foco. Está aqui. Ele vai passar agora pelo foco. Então todo raio que vier, se for por exemplo outro raio assim, fazer um raio aqui, fazer o raio amarelo também aqui, né? Que a gente começou com amarelo, vamos com amarelo. Se o raio vier aqui, ele incidir sobre o espelho paralelo ao eixo róseo, obrigatoriamente ele vai passar pelo foco. Então, é uma das propriedades do raio de luz. E isso vai ser importante porque a gente vai formar as imagens à frente ou atrás do espelho, se ele for um espelho curvo, através de um desses raios aqui. A mesma coisa ocorre se o espelho for um espelho convexo. Esse espelho aqui ele é convexo porque percebam agora o tracinho ele está para o lado de dentro, ou seja, a parte polida que reflete é a parte de fora. Então o raio de luz ele vem aqui, ó, na parte do espelho. Essa parte de dentro aqui ela não reflete, o que reflete é a parte de fora. Então, quando o raio vem paralelo, o prolongamento do raio refletido dele vai passar sobre o foco. O que é o prolongamento? É o que a gente vai ver agora. Então perceba, o raio veio, bateu aqui nesse ponto e refletiu. O prolongamento é exatamente esse tracejado aqui que passa pelo foco. Ou seja, se eu tivesse outro raio aqui, e eu vou desenhar esse raio amarelo, e ele viesse aqui paralelo ao eixo, esse amarelo não ficou legal, vamos botar outro aqui, ele viesse paralelo ao eixo, ele ia refletir assim. Onde o prolongamento dele, e eu vou tentar botar de outra cor aqui, deixa eu ver aqui, não tem uma cor legal, mas vai ser mais ou menos assim. E o prolongamento dele, vou tentar botar uma linha, né? E o prolongamento dele ia passar pelo foco. Assim como fossem todos os que viessem paralelos ao eixo principal EP, eixo principal. Outra propriedade dos raios é o raio que passa pelo foco. Então, todo raio de luz que incide passando pelo foco, ou seja, se o raio vem e ele passa pelo foco, dessa maneira aqui, ó. O que é que acontece com ele? Ele reflete, ele bate no espelho, se no caso for o espelho côncavo, que é esse caso aí, e ele sai paralelo, ou seja, ele reflete numa direção paralela ao eixo óptico, dessa maneira. Então, se eu tivesse outro raio, por exemplo, vamos lá, e esse raio, vou desenhar ele aqui, ele viesse aqui e passasse pelo foco, passando pelo foco. Quando ele incidisse no espelho, ele ia sair paralelo ao eixo principal, desse jeito. Beleza?
A terceira característica é o seguinte: se o raio vem e ele incide passando, isso daqui a gente já viu, né, pelo foco na direção paralela. Vamos ver o próximo aqui. Pronto. Então, se eu tenho aqui um raio que ele vem paralelamente ao próximo, né? Certo, esse aqui a gente viu, passando pelo foco, certo? Ele sai paralelo, a gente viu esse. Ah, sim. Esse daqui é se o espelho for convexo. Então, se ele passa pelo foco, ele vai sair paralelamente, tá aí. E o terceiro caso é esse aqui, quando o raio passa pelo centro de curvatura. Cadê o centro de curvatura? É esse ponto aqui. Se o raio passar pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e volta pela mesma trajetória. Então, vamos ver aqui. Ele vem, reflete sobre si mesmo. Então, ele passa pelo centro de curvatura, bate e volta sobre si mesmo. Então, isso acontece com todos os raios que passam sobre o centro de curvatura. Volta sobre si mesmo. E, finalmente, o terceiro e último caso, esse aqui é quando for o espelho convexo, ele vai voltar pelo mesmo canto. Perceba que ele voltou lá pelo mesmo canto. Ele bateu aqui e voltou pelo mesmo canto. E, finalmente, a última característica é quando o raio incide sobre o vértice. Cadê o vértice? O vértice é esse ponto aqui. Se o raio bater no vértice, o que acontece com ele? Acontece a seguinte coisa aqui. Bate no vértice e ele reflete dessa maneira. Vamos voltar aqui. É esse aqui, né? Vamos voltar quando incide sobre o vértice. Então, vamos lá. Bate no vértice e ele reflete. E ele reflete aqui sobre esse mesmo ângulo. Esse ângulo aqui de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para finalizar nossa aula, a gente não vai ver nossa aula, que entender essas características dos raios que incidem sobre os espelhos foi importante, porque a partir disso, da próxima aula, a gente vai ver um negócio chamado construção de imagens no espelho. Então, a construção de imagem no espelho, ela vem a partir do momento que eu coloco um objeto na frente do espelho e os raios que refletem ou vêm desse objeto e incidem sobre o espelho, eles vão formar imagens. Essas imagens elas vão se formar ou atrás do espelho ou na frente do espelho. Essas imagens elas vão ter nomes, elas vão chamar imagens virtuais, direitas, elas vão ser maiores ou menores do que o objeto e elas vão estar invertida ou não invertida. De que forma? Da seguinte forma. Eu tenho um objeto aqui que vai ser representado por uma seta e a gente vai ver na próxima aula melhor. E esse objeto aqui, por exemplo, só para finalizar a aula, ele vai mandar a imagem dele que vai vir num raio paralelo ao eixo principal. A gente sabe que todo raio paralelo ao eixo principal, ele cruza o foco, obrigatoriamente, ele cruza o foco. Então, ele cruzou o foco aí. Próximo raio, a gente sabe que todo raio que cruza o foco, o que é que acontece com ele? Ele sai paralelo ao eixo. Então, ele sai paralelo ao eixo aqui. Então, nesse pontinho aqui, apenas com dois raios, é possível formar uma imagem. E a imagem vai ser exatamente essa daqui. Eu peguei um terceiro raio preto aí, ele vai passar ali também, ó. Então, com 3 pontos, passa a imagem ali. Vamos lá. Quarto ponto aí, né? Passa pelo centro de curvatura, ele volta pelo mesmo. Então, a imagem ela vai ser formada bem aí.
nesse ponto. Está aqui ela. Nossa imagem é essa daqui. Então, essa imagem aí, a gente vai ver no futuro que ela tem várias características. A primeira característica dela é que ela se formou na frente do espelho, não atrás do espelho. Ela vai ter um nome. O nome dessa imagem é real. A gente vai ver também que ela ficou de cabeça para baixo. Ela ficou de cabeça para baixo. Tá vendo que ela ficou de cabeça para baixo? Se aqui tem a seta para cima, aqui é a seta para baixo. E a gente vai ver também que ela ficou menor. E essas características elas vão variar de acordo com a posição que eu coloco o objeto. Na frente de quem? Do espelho. Lembre-se que quando a gente olha para si no reflexo, por exemplo, de uma colher, em algum momento a gente vê a nossa imagem invertida. Então, isso daí se dá exatamente pelo fato da gente se colocar na frente da colher atrás do centro de curvatura do espelho, que no caso é a colher. Então, eu adiantei aqui o conteúdo, mas na próxima aula a gente vai ver como é que se formam todas as imagens, dependendo da posição que ela se coloca na frente do espelho curvo. Então, próxima aula, a gente revê esse espelho, esse exemplo de novo. Até mais.